Boa noite a todos. Nesse último mês, várias pessoas conversando comigo de várias religiões e de vários lugares começaram a falar de um conjunto de problemas muito parecido que tem acontecido em muitas casas. E nós sabemos que vivemos o tempo inteiro um grande conflito, um conflito que não é apenas um conflito entre nós que estamos aqui nos enxergando, mas o conflito entre nós que estamos aqui no plano físico e todo esse conjunto de espíritos ainda completamente ignorantes do bem e da luz, que já desde o Antigo Testamento são chamados de potestades e principados, e que são, na doutrina espírita, também chamados de obsessores, e que têm uma hierarquia extremamente bem marcada, e que se juntam através de grupos com intenções extremamente específicas e que atuam de forma muito planejada. A gente sempre diz brincando que o crime é organizado, não só aqui, como lá também. Obviamente que, levando-se em consideração que eles levam a vantagem de que estão invisíveis aos olhos de muitos de nós, eles conseguem em muitos momentos influenciar profundamente as vidas das pessoas. Quando Kardec pergunta sobre o nível, até que ponto a influência desse mundo espiritual se exerce sobre nossas vidas, eles dizem que é tão intensa que às vezes, dependendo de como você não se autodetermine, você termina sendo dirigido por eles. Então essas queixas que eu comecei a perceber, e hoje eu acho que todos vocês devem estar vendo ou até vivenciando isso, que tem acontecido na vida de pessoas de diversas religiões, daqueles que estão tentando, nas diversas formas de expressão da verdade espiritual, transmitir o Evangelho de Jesus, nós percebemos que nos períodos de crise da humanidade, existem momentos em que há uma intensificação dessas crises, em que há, digamos assim, uma exacerbação desses ataques. E parece que nós estamos vivendo esse momento. E dizer isso não tem como nenhum objetivo assustar ninguém, porque nós sabemos que, apesar de termos livre-arbítrio e que o mal temporariamente pode agir, no fim e ao cabo, quem comanda o universo, quem determina as ondas de forças do universo, é o amor infinito e inesgotável de Deus. Não obstante a isso, por nós podermos escolher, nós também podemos escolher o que sintonizar, ou o que nós vamos escutar. Desde o dia que nós acordamos, quando a gente escolhe o que notícia a gente vai escutar, que tipo de programação a gente vai escutar, que tipo de música a gente vai escutar, e isso vai estabelecer níveis de vibração em que a gente vai estar muito mais densamente voltado para esse aspecto mais negativo do mundo, ou tentando não se isolar, mas pelo menos manter um estado vibratório um pouco diferente, para não se deixar contaminar com essa angústia coletiva. E não estou falando nada do Brasil nem das coisas que vão acontecer amanhã, isso é muito pouco, uma pequena crise política perto de uma transição do planeta, de uma transição de valores, de uma transição de condutas, de uma transição de modo de viver o estado civilizatório da sociedade como um todo, depois de mais de 2000 anos de evangelho se repetindo em nossos corações e em nossas mentes. Portanto, pensar que o lugar privilegiado para que você possa desestruturar qualquer conjunto social é pensar que isso acontece com o corpo. Para quem teve aí as zicas desses últimos dias ou alguma virose, sabe do que eu estou falando. Às vezes um vírusinho bem pequenininho, uma bactéria, lhe deixa de cama. Porque apesar de você ser um organismo num conjunto, basta uma desarmonia celular que você sofre as consequências e cai, literalmente na cama, sem conseguir muitas vezes nem trabalhar, nem pensar direito. Então, se uma célula doente é capaz de desorganizar temporariamente todo um organismo humano, a mesma coisa acontece, esse mesmo exemplo ele vai servir para a gente pensar a sociedade. E apesar de ser um conceito batido, que a gente já deve ter ouvido em várias vezes, ou em algum livro, que a família é a célula da sociedade, continua sendo uma verdade. Não é o fato que é um conceito antigo que mudou a realidade disso. Então, obviamente que se você quiser adoecer a sociedade, se você quiser perverter costumes, se você quiser destruir esperanças, se você quiser arrastar multidões no equívoco, no erro, arrojando no abismo,
certamente que o lugar privilegiado para se atacar é no núcleo familiar. Porque o núcleo familiar, ele é um treino que nós temos a cada encarnação para que a gente consiga, a partir dos elementos que se constroem emocionalmente ali na casa da gente, respeitar a diferença. Por exemplo, hoje não muito, sobretudo na classe média, mas na infância de muitos de nós aqui no passado, numa vida mais simples financeiramente, nós tínhamos que assistir à programação de TV que os pais estivessem assistindo. Porque só tinha uma TV quando tinha, né? Mesmo que simulando TV a cores com aquela tela azul, que eu não sei porque as pessoas acreditavam que ficava colorida, botava aquela tela, mas você só assistia o canal que seu pai e sua mãe assistissem. Então você tinha que aprender a tolerar, ver o que o adulto está vendo. Geralmente as casas tinham um único banheiro, não tinha banheiro em quarto, era só um banheiro para toda a galera. Então você tinha que esperar aquelas pessoas que entravam lá e demoravam mais, ou seja, todo esse projeto de estar junto com as pessoas e aprender a se tolerar nas diferenças, que para muita gente parece um verdadeiro inferno e não sabem de nada perto do que era no passado, do nível de tolerância que a gente tinha que ter, é um treino. Na medida em que eu tenho que tolerar os meus irmãos, minhas irmãs, meus pais, meus filhos, marido, esposa, e aquelas famílias que são famílias ampliadas, que vem avó, avô, que você cumpre papéis de pais, como tio, enfim, essa tolerância, essa vivência familiar, ela nos capacita para que a gente possa, suportando essa primeira etapa da vida, tolerar aquele ambiente que vai ser mais hostil, que é o ambiente de trabalho, que é o ambiente de estudo, que é o ambiente social de uma forma mais ampla, nos grupos secundários, que o grupo primário é a família. Se eu não consigo desenvolver em casa essas habilidades, naturalmente eu vou com essas incompetências para os outros grupos. E nos outros grupos eu reedito todos os conflitos da minha casa. Aquele pai que eu não gosto, que eu não respeito, virará aquele chefe que eu não vou gostar e não vou respeitar. Porque a gente sabe que o plano de Deus é para que a gente, a cada existência, cresça moralmente. Sobretudo e acima de tudo moralmente. Então, se você rejeita experimentar o respeito a seu pai e sua mãe, você vai ser obrigado, na dor, a respeitar as outras autoridades que vão se fazer presentes na sua vida. E se você não respeitar, você vai se destruir no processo. Porque ao contrário dos pais que ficam um perdão repetitivo, mesmo magoado, aquela pessoa lá de fora, uma vez que você tente tratá-la como você trata alguém da sua casa sem respeito, você vai ganhar um inimigo que vai lhe perseguir, que vai se juntar com outras pessoas, e daqui a pouco você é uma pessoa cercada de rivais por uma incompetência de conviver com os outros, transformando todo mundo em inimigo. Porque não entende que numa sociedade nós temos que respeitar as pessoas, mesmo que a gente discorde da forma como elas sejam. É importante notar que no Decálogo, quando Moisés se refere a honrar o teu pai e tua mãe, ele não pede para que a gente os ame. Não que não seja essa a nossa tarefa, o nosso desejo e o nosso objetivo. Mas é porque pedir que ame seria implicar que todos os pais seriam extremamente competentes, amorosos. E muitos não o são. Mas dizer que devemos honrá-los significa dizer que, mesmo que eles não cumpram, pelo menos do ponto de vista de nossas fantasias, o papel de pai e mãe, de propaganda de margarina, mesmo que eles não sejam aquele pai encantado que o vizinho tem, que eu não tenho, ainda assim me cabe honrar, porque se Deus o colocou na minha vida numa função hierárquica superior, eu preciso respeitá-los. E se eu não assim proceder, eu vou criar uma quebra na minha constelação de hierarquia familiar que vai se reproduzir com todas as pessoas que eu vou me encontrar na vida. Por quê? Porque eu vou reproduzir a minha família até me resolver. Foi estudando essas questões que, durante a construção da teoria psicanalítica, Freud criou o conceito de projeção psicológica. Ou seja, as minhas experiências parentais vão criar um modelo psicológico de conduta, de comportamento. E toda vez que eu for conviver com outra pessoa, eu vou conviver a partir da minha experiência primeira. Eu vou projetar. Por isso que muitas mulheres ou muitos homens terminam, muitas vezes, por exemplo, tem um pai que não suporta e quando pensa que não, casa com um homem igual ao pai. Tem uma mãe que não se dá bem quando pensa que não, casa com uma mãe igualzinha à mãe. Uma mulher igualzinha à mãe. Por quê? Porque você não pode fugir. Essa é a verdade. Não pode fugir. Fica adiando. Então, o compromisso é que em casa eu tenho que entender que essas pessoas são as pessoas essenciais para o meu projeto evolutivo,
Do mesmo jeito que eu, naquela economia familiar, sou essencial para o projeto evolutivo daquela casa. Acontece que em toda família as pessoas criam estereótipos. Por exemplo, esse aqui é o filho engraçado, esse aqui é o filho estudioso, esse aqui é o filho gostosão, essa daqui é a minha filha bonitona. E os pais, às vezes, sem querer, criam certos carimbos. E esses carimbos, às vezes, eles constrangem porque não representam o indivíduo na totalidade. É aquela uma expressão da personalidade, talvez a mais destacada, mas o indivíduo não é só aquilo. E sempre tem também nas famílias os bodes expiatórios, que é a criatura problema. O que acontece na constelação quando a criatura problema começa a se equilibrar? A família desequilibra. Porque é como se a criatura que é problemática, no momento que ela resolve se autodeterminar e se equilibrar, ela devolve para a família a loucura que é coletiva, que estava só nela. Ela não quer mais ser o bode expiatório, isso aqui é um problema familiar, porque nós não estamos à toa naquela constelação familiar, naquele ambiente, com aquelas pessoas. Na nossa concepção de espíritas, isso fica muito mais claro, porque nós sabemos que muitas das pessoas que nascem no nosso ambiente familiar e com as quais nós temos que conviver, têm afinidades, que seja a continuação de certos sentimentos de amor que no passado já aconteceu e que apenas se ampliam, ou antagonismos, que é a oportunidade em cada encarnação que nós possamos nascer na família com pessoas com as quais nós tivemos dificuldades, para que elas possam, através dessa convivência, transformar relações que no passado foram ou de vingança, ou de ódio, ou de intolerância, ou de traição, de desrespeito e até de morte, numa relação familiar. Óbvio que quando a gente se encontra com pessoas assim, a relação é muito mais tensa do que quando a gente se encontra com as pessoas que a gente já tem um amor que se reproduz do passado. Daí porque, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão nos dizer que existem dois tipos, então, assim, de família. As famílias espirituais, que você já tem, você sente um laço com ela, e as famílias consanguíneas. Ou seja, nem sempre quem é de família consanguínea também é família espiritual. Isso não quer dizer, porque às vezes, sem querer estudar profundamente, ou tentando se dar desculpismos, do tipo, tá vendo, eu sabia que meu irmão não faz parte da minha família espiritual, só consanguínea, então não tenho nada a ver com ele. Muito pelo contrário. Ele nasceu na sua família consanguínea porque a partir daquela encarnação ele vai fazer parte da sua família espiritual. Não negue isso. Essa é a realidade posta. O momento é este para que aquela criatura e você em relação a ela se torne família espiritual. Então, dizer que há uma família consanguínea espiritual não é dizer que quem a gente não sente como família espiritual, nós não temos nada a ver, aparta-te de mim porque você não faz parte da minha trajetória de família que vem do passado. Não. Você está aqui para reconfigurar. E óbvio, toda vez que alguém acrescenta na minha família e eu conquisto pelo amor e pelo perdão, eu aumento a família, eu aumento a escala de amor, eu aumento o fecho de varas, que é muito mais difícil de quebrar do que quando você está só. E se nós somos atacados insistentemente pelo plano espiritual inferior, quanto mais fortalecido nós estivermos, mais difícil será a possibilidade da queda. Mas se estivermos dispersos, com ódios mútuos, de indiferenças, nós ficaremos todos isolados e completamente vulneráveis aos ataques mais simples. A gente cai, porque a gente está completamente vulnerável nesse contexto. Óbvio que viver em família não é uma tarefa fácil, porque ao contrário das pessoas lá de fora, a gente pode, quando dá 5, 6 horas, terminar o expediente e, graças a Deus, não aguento mais olhar para a cara dessa nojenta, aí vai para casa. Mas quando é família, você não pode se dar esse luxo, você não pode deletar. Você pode mudar de emprego, você pode mudar de cidade, mas a família vai com você, mesmo que ela não esteja morando na sua cidade, ela faz parte constitutiva da sua personalidade, do seu projeto, e elas não podem, são pessoas que não podem ser apagadas. Daí, a ideia de que nesse momento, quando a gente sente uma exacerbação do ataque sobre as pessoas do plano espiritual inferior, em todas as áreas, especialmente e sobretudo daqueles que estão querendo pautar a vida no Evangelho, nós percebemos que há um plano. E o plano é de desestruturação familiar, porque isso gerará uma ruptura social muito profunda. E eu volto a insistir, não estou falando da pequena ruptura que a gente está vendo aí se pronunciar política. Não é isso. É uma ruptura de valores muito mais transcendente, que não tem a ver com o momento histórico que passa. É uma ruptura muito maior. Então,
estar atento a isso, a esses ataques que acontecem, é se perguntar quantas vezes eu tenho sido o instrumento ou aquele que cede lugar ao ataque na família. Ou quantas vezes eu sou o que apazigua, o que, percebendo esse ataque, chego lá para colocar panos quentes. Porque isso vai determinar muito a forma como eu estou agindo ali e como eu vou agir fora. Mas aí tem um texto em Atos dos Apóstolos, primeiro livro do Novo Testamento, porque os evangelhos vêm depois de Paulo, na verdade. Esse Atos, a gente sabe, foi escrito por Lucas, em que ele narra muitas das situações vividas por Paulo, desde o momento em que ele conhece o Cristo em Damasco, até todo o projeto evangélico dele, da abertura das muitas comunidades em que ele ia, pregava e sofria consequências disso. Aqui a narrativa de um momento em que ele é preso e vai ao cárcere, e é preso injustamente, e nesse momento ele fica lá junto com Silas, num processo de cântico, provavelmente cantando os salmos, que eram louvores já conhecidos por ele, que era judeu. Ele não deixou de ser um judeu, ele continuou sendo como raça judeu, mas tornou cristão enquanto expressão de sua religiosidade. Cantando salmos, provavelmente, e aí há um evento sísmico, que aí dependendo da tradução, você não sabe se foi um terremoto que de fato aconteceu, porque provavelmente não foi uma coisa tão simples assim, ou uma grande tempestade, mas quando a gente pega, por exemplo, essa perícope, que é Atos, o capítulo 16, toda a Bíblia tem vários capítulos, e em cada capítulo tem várias perícopes, que são histórias diferentes. Eu venho contando aqui no capítulo várias pequenas histórias. E essa perícope, por exemplo, que começa no capítulo 16, no versículo 31, quando a gente pega em vários textos de várias Bíblias, mas eu peguei aqui uma referência internacional para todos, católicos, evangélicos e espíritas, pelo respeito que tem, pela seriedade da tradução, que é a Bíblia de Jerusalém. Essa perícope é intitulada Libertação Maravilhosa dos Missionários, porque depois desse terremoto, as celas se abrem e o carcereiro percebe que aquelas pessoas não são pessoas comuns. E já tendo ouvido a noite inteira aqueles cânticos e o fato de que Silas e Paulo estavam ali convertendo os outros prisioneiros, ele pergunta o que é que eu preciso para ser salvo. E aí Silas e Paulo dizem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Quando a gente tira do contexto essa frase, a gente pode criar uma falsa impressão de que mesmo que na minha casa a maior parte das pessoas estejam vivendo uma vida equivocada, se eu estiver com uma vida equilibrada, eu vou resolver a vida de todos. E isso é desprovido de sentido, porque o projeto evolutivo, embora se dê em concordância num grupo, ao mesmo tempo ele também é individual. Por exemplo, quando o seu filho não passa numa prova, você sofre com ele, mas a reprovação é dele. A dor maior é dele, se ele tiver um mínimo de consciência. Senão você fica sofrendo e ele bem tranquilo, vai para o shopping, né? Depende de como você está educando seu filho. Então, as dores a gente até sente enquanto família, mas aquela pessoa que está passando sente mais. Isso não quer dizer, numa visão simplista, que a minha fé vai resolver a não sintonia espiritual dos outros. Porque a gente vê o próprio Paulo falando numa carta, em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 16, o seguinte: porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, marido, se salvarás a tua mulher? Claro, o conceito de salvação na visão espírita não é nós temos uma única vida, terminou, vai ser salvo, vamos para o inferno, outros vão para o céu. Não. É uma ideia de que nesse projeto, quando eu estou em sintonia, até que ponto eu posso interferir na vida dos meus familiares para ajudá-los a melhorar a condição de sintonia com o alto, a ser um instrumento que possa ser visto como alguém que começa a fazer uma mudança de comportamento sensível, perene, mais significativa, a ponto de eu começar a identificar, poxa, o caminho que ele está fazendo está sendo mais interessante do que o meu. Por que eu não começar a sair dessa minha zona de desequilíbrio e ir ao encontro desta criatura que começa a mostrar um equilíbrio diferente? Então, que tipo de representante eu vou ser naquela família? Porque se eu sou alguém que diz seguir o Evangelho, eu tenho que mostrar que aquele Evangelho, ele causa transformação. Que muita gente chamaria de conversão de alma, que hoje se reduziu a um conceito simplista de mudar de religião. Você mudou de religião, converteu-se a uma nova religião. Isso é muito simples. Você, na verdade, quando muda, você adere a um conjunto de dogmas de um outro princípio de espiritualidade. Mas a conversão se dá, de fato,
quando em qualquer uma dessas, quando você sintoniza com aquele evangelho, você começa a pautar sua conduta de um modo diferente. O que não é simples, porque veja, a conduta majoritária do planeta é equivocada, é pervertida em valores, é moralmente relativista demais. De modo que quando você tenta manter uma conduta que nem é muita grande coisa, com pouco equilíbrio, já começam a tirar onda com sua cara. Ei, metida a santo. Está pensando que é o quê? Madre Teresa, Chico Xavier? Qualquer atitude pequena sua de tentar não reproduzir o equívoco do coletivo, já é por esse coletivo que começa em casa a ser rechaçado. Para quê? Para que você desista, para que você mantenha o pacto da mediocridade. É igual quando os alunos bagunceiros ficam brincando com o nerd, chamando de nerd, isolando ele para que ele se sinta completamente incapaz por não fazer parte do grupo, e ele termina desistindo e indo lá para trás ficar no chafurdo com todos. Então, resistir numa conduta reta é uma coisa que, por si só, já é um desafio. E fazer isso em casa, um desafio maior, porque ele é cotidiano. Bom, fica claro então que tu e tua casa será salvo, em Atos 16:31, não significa dizer que eu vou fazer a tarefa dos outros. Mas também nós podemos entender que, certamente, se eu não posso mudar a vida dos outros, eu tenho que entender também que se pelo menos um na casa estiver equilibrado, isso vai repercutir na casa. Se eu tenho uma família de, 10 pessoas e todos estão em desequilíbrios, é muito mais complicado do que se um começar a equilibrar, porque ele pode começar a ser o eixo sobre o qual todos os outros vão começar a se centrar para buscar a rota do equilíbrio, mas cada um fazendo a sua tarefa. Então, Emmanuel, ele resolve então aprofundar na sua exegese evangélica desse capítulo de Atos as situações comuns que nós vemos em todos nós nas nossas experiências. Primeiro, quando a gente resolve, digamos assim, vivenciar de uma forma mais decidida e não superficial alguma expressão de fé, qualquer que seja ela. Seja evangélico, católico, espírita, mormon ou até de vertentes não cristãs, como muçulmano, hindu, judeu, budista, enfim. Mas quando eu vou vivenciar, não apenas como uma prática de fim de semana ritualística, mas como, de fato, algo que vai agregar em mim um conjunto de repercussões, de me fazer refletir sobre mim, vai começar a gerar um incômodo entre aquilo que eu comecei a buscar e o comportamento que eu tenho, que a gente chama de a crise, né? A criatura que eu estou sendo até agora começa a se tornar desconfortável, porque me é apresentado, através dessa boa nova, que é o Evangelho de Jesus, uma possibilidade muito melhor de ser um ser humano na Terra. Então, essa nova possibilidade, que num primeiro momento parece inalcançável, porque eu coloco uma meta inalcançável para dizer, está vendo, eu não consigo. Depois que eu começo a entender, não, aqui é uma proposta de práticas cotidianas. Aí eu vejo, não, então tem algumas coisas que eu consigo fazer. É quando você vai ver, por exemplo, a definição do verdadeiro homem de bem no Evangelho e termina a leitura do texto com uma depressão profunda por perceber o quanto você não bate um item do verdadeiro homem de bem. Mas quando você vai ver o verdadeiro espírito, aí você já começa a respirar, porque conhece o verdadeiro espírito pelo esforço que faz em combater as más inclinações. Pelo menos esse esforço eu estou começando a tentar fazer. Então, primeiro, combater mais inclinações e admitir, eu as tenho. Mas não só sou eu, nem meu irmão, nem meu pai, nem minha irmã. Ou, eu as tenho, ou seja, eu e não os outros. Porque quando eu estou em casa achando que os outros têm má inclinação e eu não, eu sou o mais equivocado de todos. Quando você acha que você está puro, casto e evoluído e toda a sua família é de perdidos, você é o mais perturbado de todos. Há inclusive as pessoas que aproveitam o Evangelho para, ao invés de criar um momento de congregaçamento familiar, aproveita o Evangelho lá para ficar dando recadinho e ironia. É quando abre aquela mensagem e você faz... Tipo assim, é para tu, viu? Como se a mensagem fosse para o outro, não para mim, porque eu já compreendi. Então essa visão equivocada faz com que você não seja um representante do Evangelho na sua casa, você seja um representante do sectarismo, do fundamentalismo, da separação. É um Evangelho que não traz para perto
mas uma visão equivocada que distancia. Então, a primeira coisa é pensar que tem que ser um ponto de consenso e não de conflito. Mas é natural que, óbvio, se você comportava-se como todos e você muda a conduta, você vai ser um enjoado da casa. Por exemplo, se todo mundo na sua família bebe e você resolveu deixar de beber, você vai meio que estragar a festa da família. Porque você começou a ser o elemento que discorda da forma como aquela cultura familiar foi montada. E aí é importante perceber o seguinte: eu não posso me excluir do ambiente familiar. Não significa dizer que eu tenho que voltar a beber. Muito pelo contrário, eu vou para os ambientes da família mostrar a possibilidade de estar bem e se divertir sem precisar daquilo. Porque aqueles que estão querendo também esse caminho vão poder ter um elemento para poder copiar. Porque os mais frágeis, no contexto familiar e da sociedade, eles copiam. Não necessariamente porque eles querem aquilo, porque tem uma fragilidade de ego tão grande que, para se sentir aceito e não se sentir excluído, eles copiam a maioria. Então, se todo mundo bebe, todos vão beber. Se um ou dois começar a não beber, aqueles que estão querendo deixar se sentem fortalecidos. Eu estou dando um exemplo bem pontual do álcool, porque a gente vive uma sociedade completamente alcoolizada hoje em dia. As músicas vivem em função disso. Há uma pregação cotidiana da naturalização disso. Então você começa a ser uma pessoa sem candidatura nenhuma a santo. Uma pessoa que mudou uma conduta, combateu uma má inclinação, por um esforço, que não é fácil. Aí está lá. Aí você começa, por atração, a ser ponte para os que também estão querendo sair deste ambiente. Portanto, se excluir da família é um equívoco. Você tem que estar junto. Então, fica junto lá para impressionar positivamente. Ah, mas é porque eu escuto piadinha. Sim, mas poxa, está pensando que é fácil seguir Jesus? É? Antigamente era comido por leão, hoje em dia é só piada. Melhorou muito. Já está indo bater os bombos, né? Que a gente escuta quando sai. Quando se torna espírita no começo, as pessoas têm aquela visão completamente equivocada. A gente escuta tanta piada, às vezes grosseiras. Às vezes pessoas deixam de falar com você na família, porque você agora está numa religião que é do mal. Essa é a ideia equivocada que as pessoas têm. Primeira etapa é resistir a isso. Resista a isso e continue. Primeira etapa. Não revide, não se troque, não brigue. Não vai estudar o Evangelho para chegar lá tentando fazer uma releitura das passagens que aquela pessoa só vê daquele jeito, tentando violentar a consciência dela. Ela não está pronta ainda. E o que eu preciso? Não revidar, manter a paciência e me perguntar: eu quero ver agora se eu sou cristão. Porque isso significa dizer que a primeira coisa que eu tenho que suportar é essa chacota familiar. Isso é o mínimo. Isso não é nada. Ainda vem muita coisa pela frente. Porque as más inclinações ficam tentando nos visitar. Virou conduta de comportamento vicioso. Então, eu quero ser uma criatura nova, mas eu gosto de ser a criatura velha. Isso dá conflito, é normal. A gente volta, faz o errado. Não, mas eu quero mudar, então vai pautando a vida em que eu vou me transformando. Então, a primeira coisa que a Emmanuel nos aconselha é, primeiro, é natural que toda vez que você muda, você seja alvo de crítica. Mudou o comportamento, saiu do padrão da maioria, você vira motivo de crítica. Agora a questão é, não, então eu vou ficar bem na minha, bem oculto. Como é que o bem pode ser oculto? Como é que uma conduta pautada na luz pode ser obscurecida? Não tem como. Você não pode esconder suas competências, sua cultura, suas capacidades, nem suas transformações morais, porque elas são vistas por todos. Aliás, devem ser vistas, não como fazendo isso para esnobar, mas para estimular o outro. Por isso que Jesus dizia, não se pode colocar a luz debaixo do alqueire, não tem como. Do mesmo jeito que você não pode pegar uma cidade fortificada que fica em cima do monte e ninguém vai vê-la, não tem como, ela vai ser vista. Não somente isso, ela é para ser vista. Ele estava dizendo isso, é para a luz ser vista, porque a luz inspira. O mal também não inspira? Se as sombras inspiram, a luz há de inspirar também. Então, se o mal se exacerba, o bem há de se exacerbar também. Se o mal é proeminente, o bem tem que ser proeminente também. Então, você tem que ficar sempre o conflito, mas sem se apagar. Continua na sua ação afirmativa, com serenidade. Ele vai dizer o seguinte, que é muito comum nesse processo que você comece a achar que você é melhor que os outros. E é um perigo.
Porque isso é uma visão superficial. Ou seja, mal começou uma pequena transformação de uma conduta, você já se acha um eleito. Você já se acha acima dos outros. Você já se acha superior e por isso julga. E aí é uma visão superficial de transformação e uma visão superficial do outro, porque possa ser que aquela pessoa esteja caindo em relação a você naquele ponto, mas no outro ela esteja muito mais avançada do que você. Então é importante nos relacionamentos, para que a gente possa ter uma vida minimamente harmônica, que eu observe a pessoa no seu conjunto e não nas expressões do seu lado de falência. Porque todos nós temos as competências e as incompetências. Se eu focar nas incompetências do outro, obviamente, eu começo a só focar na minha competência. Isso é uma distorção. Então é preciso avançar. Então ele vai dizer o seguinte, que primeiro capítulo a ser vencido dentro do lar, e ele vai dizer qual é a motivação dessa sensação. Ele diz o seguinte, pontualmente aqui: tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos desse novo convertido enfeitam apenas a zona intelectual, sem lhes penetrarem o âmago do coração. Óbvio. A primeira coisa que nos impressiona numa mensagem redentora é o próprio efeito intelectual dela, a lógica transcendente. Aquilo chama a atenção da gente. E quando se trata, por exemplo, de doutrina espírita, dado o fato de que ela não se permite ao fundamentalismo e à falta de razão, e é pautada num critério de racionalidade muito simples e que não se permite a distorção, aquelas almas que estão cansadas de visões não das religiões, mas de alguns religiosos que passam aquilo distorcido e equivocado, no momento em que chegam num ambiente que vem um discurso de lucidez, de serenidade, de fraternidade, de encontro, de não ataque às outras religiões, uma alma mais lúcida, ao observar esse contexto apresentado pela doutrina espírita, se encanta. Intelectualmente, no primeiro momento, é encantador. Se ele vai a um estudo mais profundo e começa a ver toda a trajetória da construção, das perguntas e respostas, do cuidado daqueles que fizeram parte no primeiro momento, da codificação, dos conceitos ainda revolucionários que são trazidos, é intelectualmente impactante, mas não pode parar por aí. Por isso que o próprio Kardec, ele reproduzindo Jesus quando disse: conhecereis os meus discípulos por muito se amarem, ele ampliando esse conceito, porque era uma era de razão, não porque estava corrigindo Jesus, longe disso, mas porque já era uma era de razão, ele diz: espírita, amai-vos, e espírita, instruí-vos. Ou seja, é preciso que o sentimento e o conhecimento consigam andar lado a lado. Porque um sentimento hiperdimensionado sem razão vira alguém que é muito boa, muito doce, mas tem pouca competência para agir, intervir no mundo, na coletividade. Se você só tem conhecimento, mas não tem emoção, a sua ação pode ser na coletividade nefasta. É preciso que as duas asas estejam equilibradas. Então, se você começa a se sentir excluído na família, é porque você foi tocado pelo Evangelho apenas intelectualmente. Porque se você for tocado emocionalmente, você não se sente excluído na família. Você entende a família. Você entende? Eu já estive nesse ponto de olhar para o outro que está em transformação e acusá-lo de metido a santo. Eu já disse tudo isso. Eu já pensei assim. Eu já fui assim. Qual é o meu papel agora? É ajudar para que eles despertem. E não me irritar, porque eles não despertaram neste ponto da vida. Então, ao invés de ser um evangelho que me exclui, é um evangelho que me aproxima. E mais, com a paciência de entender o tempo e o processo de cada um. Porque nós não acreditamos apenas no que nós queremos, nós acreditamos naquilo que nós podemos. Às vezes você até quer acreditar, mas não pode. Muita gente até pode, mas não quer. Então tem o tempo de cada um chegar para perceber e se permitir acessar aquela verdade do Evangelho. Você vai ter que ter paciência, estar junto, estar próximo. Eu gosto muito de contar a história que foi contada por Luiz Cláudio Costa aqui quando veio a Campina Grande da primeira vez, de uma jovem que fazia parte do centro espírita que ele dirigia lá em Viçosa,
que fazia parte de uma família de pastores evangélicos e missionários durante muito tempo, e a filha desta família se tornou espírita. Então, obviamente, que foi um constrangimento, né, para aquela família que tem uma visão equivocada do que vem a ser espiritismo. E durante muito tempo, aquela jovem meio que foi para o embate com a família, não resultando, obviamente, em nada. Depois de um tempo, ela desistiu e resolveu apenas seguir o caminho dela. Passaram-se anos até que um dia o irmão, encontrando ela em casa, na cozinha, disse: irmão, eu queria falar com você sobre o que aconteceu no passado. Você sabe da tradição da nossa família, na nossa cidade, no meio evangélico, que você se tornou espírita, gerando um profundo constrangimento para todos nós. Aí ela, já muito mais serena, procurando realmente se transformar e não empurrar e não tentar violentar a consciência de ninguém, ela disse: mas não foi meu objetivo, eu estava em busca e eu me encontrei lá. Ele disse: pois é, essa coisa de se encontrar lá hoje é uma coisa estranha para mim. Ela disse: por quê, meu irmão? Porque veja só, desde que você se tornou espírita, você se tornou uma pessoa melhor, e isso é estranho. Por quê? Porque como é que uma coisa ruim pode transformar a pessoa numa pessoa melhor? É incoerente, não é verdade? Existe um princípio bíblico que os nossos irmãos evangélicos entendem e é coerente, né? Aquilo que Jesus conhece, a árvore por um fruto que dá, que o reino não trabalha contra o reino. Ou seja, o reino do mal não pode provocar o bem, porque ele trabalharia contra o próprio reino do mal. Do mesmo jeito, o reino do bem não poderia provocar o mal, porque ele estaria trabalhando contra o próprio reino do bem. E ele dizendo isso à irmã: logo, se você, ao se tornar espírita, se tornou uma pessoa mais equilibrada, mais centrada, mais suave, mais amorosa, eu agora não posso mais dizer que espiritismo é coisa ruim. Eu não sei o que é, mas ruim não é. Aí ela se empolgou. Então vamos lá comigo, no centro? Ele disse: não, eu não vou com você no centro. Aí ela disse: por quê? Porque olha só, se eu estiver certo, e só sendo evangélico a gente vai ser salvo, eu vou para o céu, você não vai. E se você estiver certa e tiver várias vidas, prometa a você, na próxima eu vou para o centro espírita com você. Ele, na verdade, criou uma boa solução para ele. Não tinha por que ele mudar de religião se ele estava centrado naquela religião, se ele se sentia bem e se naquela religião ele tinha se transformado como criatura. Então houve um diálogo de respeito, porque aquele diálogo foi travado não entre pessoas que estavam querendo se degladiar e puxar um para um lado do outro, mas por pessoas que perceberam as transformações que cada um executou. Então era um evangelho que não era mais intelectual, era um evangelho que era vivido. E ali, quando você suaviza, você quebra todos os discursos. Quando o indivíduo vem lhe atacar, você quebra todos os discursos. Quando eu queimei o evangelho segundo o Espiritismo na casa da minha mãe, ela ficou bem tranquila e perguntou: você acha mesmo que se queima a verdade? E saiu de perto. Não bateu em mim. Me irritou profundamente, porque eu queria que ela batesse, para provar que ela era o demônio. Pronto. Não se queima a verdade. Você acha que queima a verdade? Saiu de perto. É a atitude de: vamos apaziguar, eu vou brigar com meu filho porque ele está achando que isso aqui é uma coisa do demônio. Não, é uma visão equivocada, eu vou apaziguar. Ou seja, a gente entende que esse evangelho tem que sair da zona do entendimento para ir para a zona das emoções. E aí Emmanuel vai salientar o seguinte: que devemos deixar de olhar os defeitos dos outros, esquecendo por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe, ou seja, eu estou buscando transformação para mim. Que é quando a gente vem para uma palestra, se é a cara de fulano, né? Ou queria que fulano estivesse aqui escutando isso. Se você queria que fulano estivesse aqui escutando isso, fique tranquilo que ele vai ver depois no YouTube, você compra o DVD e leva. Mas você está aqui, é para você, é para nós. Isso aqui é para nós, não é para os outros. Certo? E o plano da bondade oculta. O trabalho de retificação que cabe em nós no plano da bondade oculta. Ou seja, o bem que eu vou fazer ao meu contexto familiar sem estar abaçando na cara. Sem estar querendo reconhecimento. Sem estar querendo palmas. Sem estar querendo medalha. Eu sou agora
neste momento, em algum ponto, o elemento mais lúcido da minha família. Eu tenho um compromisso com essas criaturas, almas que me foram irmanadas. Eu preciso ser um ponto de luz e não de conflito e discórdia. Este evangelho que eu busco não pode ser algo que venha trazer mais dor e conflito. Muito pelo contrário, que a partir de mim seja o elemento da coesão. Então Emmanuel vai dizendo ainda assim, que no lar, onde existe uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para elevação. Uma única criatura. Eu vou iluminar o caminho das pessoas com o meu equilíbrio, mas não vou fazer com que elas caminhem com essa luz. É uma escolha delas. Eu posso colocar uma luz no escuro e você não querer caminhar. Aí o que a gente faz? Apaga. Ah, tu não está se interessando, não é? Não. Mantenha a luz acesa, porque um dia essa pessoa vai querer caminhar. Não existe nada que acontece de repente. O nosso próprio processo foi com idas e vindas. O processo dos outros também vai ser assim. E você pode até se surpreender, porque isso é muito comum. Pessoas que, às vezes, nascem, por exemplo, espíritas, desde pequenos são evangelizados, mas o nível de transformação moral é deste tamanho. Pessoas que vinham numa vida de equívoco e simplesmente um dia se tocam, buscam, percebem, cai a ficha e gera uma transformação impressionante em pouco mais de um ano. Aí se comparando. Esse aqui recebeu a semente desde cedo. Esse aqui recebeu apenas um ano. Mas aqui a terra estava fértil. O solo estava preparado. Aqui ainda está pedregoso. Não vai frutificar. Caminho de cada um. Acusações, irritações, não cabe. Continua iluminando. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem no endurecimento, nem se interessem pelas ironias, discussão áspera ou observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas. Olha, a conceituação de Emmanuel é muito interessante. Porque aí você está sentindo só num lar em que você despertou a consciência e a maioria não. Então, como é que vai ficar na situação? Eu estou no meu domicílio interno de minhas convicções regenerativas. Ainda que ao meu redor isso não aconteça, dentro de mim há que se ter uma renovação de condutas. Porque como nós nos impressionamos mutuamente, na medida em que dentro de mim há uma renovação de condutas, eu posso impressionar gradativamente os outros. Quando a gente consegue salvar o nosso domicílio íntimo, a gente naturalmente se capacita naquele clássico conceito: se você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Se você consegue se transformar no seu domicílio íntimo, você ganha forças e fibras para agir de forma mais coerente e decidida no domicílio externo. E você passa a impressionar não só a sua casa, mas você passa a impressionar no seu trabalho, onde você estiver. A gente percebe, muitos de nós conhecem pessoas boas e muito suaves. Independente de religião, nós conhecemos pessoas assim. E nós sabemos que os comentários sobre elas são comentários que a gente gostaria de ouvir sobre nós, por exemplo. Fulano é uma pessoa muito boa. Fulano nunca falou mal de ninguém. Fulano nunca foi motivo de conflito. Nunca vi fulano reclamar da vida. Fulano já passou por momentos terríveis, já passou por dores impressionantes. Nunca nem falou e quando a gente encontrava estava sorrindo. E quando eu perguntava, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. E dizia com muita sinceridade, sem nenhum tom de ironia ou de disfarçatez. Nós conhecemos pessoas assim. Como nós conhecemos aquelas pessoas que é igual a uruca de Zé Colmeia. Ô dia, ô azar. Que tudo reclama,
que tem inimigos em todos os lugares, que ninguém presta, que sofre as dores e que mostra todas as suas feridas, expondo como alguém que está num sinal, com a ferida aberta para ganhar uma moeda. Se você pedir para curá-la, não, porque essa ferida chama atenção para eu conseguir a esmola. Ela está na mesma condição de pedinte emocional. Todos com acesso ao Evangelho. Mas um reage e outro apenas se toca intelectualmente. Essas pessoas boas, serenas, equilibradas, que não reclamam, que são doces, que sempre agradecem e que sempre sorriem, independente de qualquer religião que elas tenham, até às vezes nem têm. Ela nem segue uma expressão de religiosidade, elas são um evangelho vivo. Observe, você sente falta da presença delas. Ao contrário dessas outras que eu citei, que você sente necessidade da ausência delas. Você sente vontade de não encontrá-las. Você tem dificuldade de visitá-las. Quando elas vêm, você muda de calçada, porque você, ixi, lá vem, vai reclamar de tudo, aí você muda de calçada. Porque é uma pessoa, um uruca da vida. Então, a partir do momento que você consegue serenar, você se torna um evangelho vivo. E olha, se a palavra convence, como dizia Mahatma Gandhi, o exemplo arrasta. Você vê a pessoa e diz, que serenidade, que admirável a serenidade dessa pessoa. Às vezes é uma virtude, mas ela é tão marcada que você admira. Fulano nunca chegou perto de mim, nunca, desde que eu conheço, para falar isso de qualquer pessoa. E quando eu meto o pau nos outros, ele fica em silêncio. E nunca levou essa conversa adiante. Uma virtude. E você já admira. Veja que a proposta do Evangelho não é de instantânea santificação. Não. É, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, combate as más inclinações. É uma luta. E aí, ele vai dizer o seguinte para finalizar. Para mostrar que, obviamente, não se pode entender que eu vou salvar a minha casa, mas eu posso ser aquele que pode ser um instrumento vivo do Evangelho para que, por mim, sendo inspirado pelo Cristo, a minha casa seja transformada. Ele vai dizer, basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzidos para Deus, tu e a tua casa. E quando eu não consigo conversar? Porque o conflito é tão grande que o diálogo cessou. Esse diálogo cessou entre quem? Entre a minha alma eterna e a alma eterna da minha esposa, ou do meu pai, ou do meu filho, ou da minha mãe, ou cessou entre esses egos temporais? Entre João e Maria. João e Maria, casados, são egos temporais, mas eles são espíritos eternos. Quando o diálogo cessou, não adianta conversar. Se você for conversar, só piora. É hora do silêncio. E quando você vai para o silêncio, você tem que utilizar o grande instrumento, pouquíssimo utilizado por nós, na transformação das vidas nossa e dos demais. É a prece. Porque a prece, ou a oração, ou a reza, qualquer que seja o nome que a gente dê, a esse instrumento que nos conecta com o plano superior, é um instrumento de acesso ao coração daquela alma eterna. Eu não estou me entendendo com Maria, mas eu vou emanar amor e perdão num diálogo silencioso de prece. Prece sem pressa. Prece sem ansiedade. Prece sem fantasias de resultados instantâneos. Prece esperando o Kairos, o tempo de Deus. Sem abrir mão da consistência e do que Emmanuel propôs para Chico. Disciplina, disciplina e disciplina. Prece. Um combate. Um combate. Do mesmo jeito que todos os dias o mal tenta me inspirar, eu preciso todos os dias em prece sintonizar com o bem que também quer me inspirar. Eu preciso deixar de ouvir a agonia do mundo para ir em estado de prece,
me conectar com o alto. E eu posso eleger uma pessoa, se você tem vários conflitos, uma pessoa, para começar um trabalho consistente e diário de preces. Uma prece coerente, sem ser infantil. Não é aquela prece de que Deus mude fulano. Não, isso é magia negra. O conceito de magia negra é quando você quer usar qualquer força do universo para mudar o destino do outro. É quando você diz que Deus me ajude a me apaziguar, me ajude a reconhecer a minha cota de equívocos nesta relação, me ajude a desestruturar esse meu ressentimento que é duro, mas que eu vou decidir querer desestruturar. Me ajude a preparar meu coração para o diálogo. E para quando um dia isso acontecer, eu não tenha mais ironia, eu não tenha mais revanche, eu não tenha mais chacota, eu tenha abertura para não esperar um perdão, já pedi o meu, mesmo que o outro não dê. É uma prece em que eu peço para me transformar para encontrar o outro, e não para que o outro se transforme e venha ao meu encontro arrogantemente. Eu lá no altar esperando que você venha dizer que você errou. É uma prece de transformação em mim, para que finalmente, ao chegar no coração do outro, nós estejamos apaziguados. E óbvio, se eu estiver nesse caminho, se eu estiver construindo esses parâmetros para mim, eu vou impressionar e apaziguar em casa, e certamente seria um instrumento para entender o quanto e até que ponto, de fato, sim, eu posso ser alguém que posso vir a ser alguém que salva a mim e a minha família. Que a família de todos nós que estamos aqui hoje seja abençoada. Que o Cristo, a nossa mais alta esperança, se faça presente nos nossos corações. Que possamos entender o lar como uma oficina de retificação de almas. Que possamos voltar para casa tentando impressionar o quarto, a sala, todos os ambientes com amor, com luminosidade, com boas vibrações, com música de qualidade, com o que há de melhor de produção da cultura humana e não com o trash. Que nós possamos nos encontrar, que a gente possa desconectar o Wi-Fi, desligar a 3G, sair do WhatsApp e ficar junto conversando. Que a gente possa perguntar como você está se sentindo. E quando a pessoa der a primeira opinião, não vá criticar, acolha. E deixe de acusar quem errou, porque você também errou também. Se você quer resgatar alguém que errou, pare de acusar, ame. Porque você jamais gostaria de, entendo errado, ter isso sendo passado na sua cara o resto da vida. Nós precisamos entender que a harmonia da nossa casa é a transformação que nós tanto queremos na cultura humana. A harmonia da nossa casa será a harmonia do nosso país, será a harmonia do nosso planeta. Muita paz a todos nós, meus irmãos.